Vamos então fazer a leitura, um pouquinho mais de brilho aí, João. Do verso 28, Romanos 8, 28. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mais uma vez, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa aberto aí, fecha os olhos, vamos orar. Santo Deus, nós vamos a Ti em oração, em nome, por intermédio, pela mediação do Seu Filho, a quem Tu fizeste sacerdote e mediador de uma nova e eterna aliança. É nos méritos dele, é vestido com a justiça dele, é pelo sacrifício dele que nos achegamos a Ti, como Seu povo, eleito, escolhido, povo da aliança. Pedimos graça essa noite, para prosseguir até a consumação do Seu plano redentivo, em novos céus e nova terra. Olha para nós, estende a Sua mão, age, Senhor. Não deixe ser só um culto, só liturgia e retórica, mas que haja demonstração de poder e do Espírito Santo, para consolar, edificar, ensinar, conduzir e, se necessário, salvar. Que Teu reino avance, que o Senhor receba glória para Si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero trazer uma palavra pastoral ao coração de vocês, em virtude do início do nosso ano. E todas as vezes que um ano se inicia, vem com ele todos os desafios. Nós tivemos um ano muito difícil em 2023. Aliás, depois da pandemia, as coisas ficaram muito difíceis em todos os sentidos, em todos os aspectos. E muitos devem estar sentindo os efeitos financeiros, sociais, morais, políticos dessa pandemia. E 2024 parece ser um ano então mais difícil ainda, em razão dos conflitos políticos que envolvem a nossa nação, e a partir desses conflitos, dessas decisões, tudo é afetado. A economia, a educação, a parte religiosa, tudo isso será afetado. Nesse sentido, há muito temor e muitos temores quanto ao que nos espera daqui uma semana, daqui um mês. Do jeito que estão as coisas nesse país, você dorme com o país de um jeito e a possibilidade de acordar com um país completamente diferente no dia seguinte não é difícil. E os temores então sondam os nossos corações, com relação ao que o futuro, o presente, a presente era nos aguarda. E nós precisamos nos refugiar em algo e nos firmar em algo para nós não nos abalarmos. Não é só necessariamente que pode nos prejudicar os fatos. Não precisam ser necessariamente os fatos para nos prejudicarem, mas só a perspectiva dos fatos, só a iminência dos fatos pode nos causar muito abalo, muito transtorno. Então, para viver num mundo como hoje e não surtar, e não perder a esperança, e não entrar em colapso, em desespero, precisamos de algo no que nos alicerçar, ou de alguém em quem nos apegar, de algo para nos fortalecer e não perdermos o foco e a direção. Nesse sentido, a palavra de Deus é o maior remédio, é nela que temos que nos refugiar, é ela que tem que nos amparar, nos fortalecer, e ela também tem as respostas para como ou por que tudo está acontecendo, e ela também tem
as respostas de como lidar, atravessar esses momentos. E Romanos 8, que é um capítulo extraordinário, é um capítulo que Paulo escreveu, dentre tantas intenções, foi de consolar os irmãos que estavam sobre a servidão do Império Romano naquela época. E eu quero usar também para dizer a você que está aflito, que está ansioso, que está desesperançoso, não temer. Não temer, porque o Senhor está no controle, e à luz desse texto nós vamos entender por que você não precisa temer. Paulo aqui, até o capítulo 8, ele vinha discorrendo com os cristãos lá de Roma, para quem a carta foi enviada, das maravilhas que Cristo havia feito por eles. Paulo demonstrou que para os que estão em Cristo já não há mais condenação. Isso está no capítulo 8, dos versos 1 a 8. Paulo diz que estes cristãos em quem não há mais condenação são habitados pelo Espírito Santo e que um dia ressuscitarão com corpos glorificados, isso está do verso 9 ao 11. Que esses crentes recebem a certeza que são filhos de Deus e como filhos são herdeiros de Cristo, versos 14 a 17, e que habitarão em novos céus e nova terra, pelos quais toda a criação aguarda, geme em ardente expectação. E por fim, Paulo vai dizer que o Espírito Santo auxilia esses cristãos em suas fraquezas e intercede por eles em harmonia com a vontade de Deus, verso 26 a 27 do mesmo capítulo. Agora, Paulo quer assegurar a esses cristãos que ninguém, nada nem ninguém desfará aquilo que Deus fez por eles, que ninguém poderá remover a alegria deles, que ninguém pode tirar a posição deles em Cristo, nem mesmo o sofrimento e as tribulações que vierem e que estavam presentes. Estamos falando de coliseu, de martírio, de perda do emprego, cassação dos direitos. Estamos falando de fome, de miséria, de pestes. Por isso que ele vai dizer, nem fome, perigo, nudez ou espada, tudo aquilo estava presente no contexto desses cristãos. Então Paulo agora, no verso 28 em diante, quer assegurar que nada nem ninguém vai desfazer o que Cristo fez, nem mesmo as supremas cortes, nem mesmo os colapsos econômicos, nem mesmo as injustiças, nem mesmo as perseguições de toda e qualquer ordem. E aí o verso 28 vai servir para nós. A semelhança do pessoal do primeiro século, dos irmãos do primeiro século, nós também não precisamos temer. E Paulo vai apresentar as razões. A primeira delas é que nós somos o povo exclusivo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Deus não tem 10 povos, Deus não tem 8 povos, Deus não tem 2 povos, Deus só tem um povo exclusivo. E eu e você, todos que creram no seu Filho, todos que por ele foram remidos, são parte deste povo. E o texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo, presta atenção, não diz que tudo coopera para o bem de todos. Ele não diz isso. O texto podia ser melhor lido assim: e tão somente para os que amam a Deus é que todas as coisas cooperam bem. Que coisas são essas? Os fatos diários que ocorrem na nossa sociedade, em todo o mundo, todos os acontecimentos, dos astrológicos aos geológicos, aos científicos, aos econômicos, aos políticos, aos militares,
todas as coisas, tudo que acontece debaixo do sol, trabalha para alguém. Só que Paulo não diz que coopera para todos. Então Paulo, ao dizer que tudo coopera para os que amam a Deus, ele faz uma divisão de dois povos. Dois povos. Existem só dois: os que amam a Deus e os que não amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? São os cristãos. Então só existem dois povos no mundo: os cristãos e os não cristãos, os salvos e os não salvos, os crentes e os incrédulos, os crentes e os pagãos. Então as coisas só cooperam para o bem de pessoas específicas ou especificadas no texto. Quem são? As que amam a Deus. Então poderíamos ler assim: sabemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Então Paulo faz a distinção de dois povos, e ele diz que há um povo que ama a Deus e um povo que não ama a Deus, crentes e incrédulos, e que nós somos este povo, ok? E aí Paulo vai dizer que todas as coisas que ocorrem no mundo trabalham para esse povo. O que significa isso? Todas as coisas que ocorrem no mundo têm como finalidade abençoar o povo de Deus. Paulo está dizendo que para este povo exclusivo há uma atenção especial da parte de Deus dispensada sobre eles. Há uma atenção da parte de Deus. Ele coloca este povo em uma categoria distinta, singular e especial. Especial. 1 Pedro 2,9 diz: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Êxodo 26: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Salmo 97:10: vós que amais o Senhor, odiai o mal, Ele guardará as almas dos seus santos e os livrará das mãos dos ímpios. Para este povo, Deus tem uma atenção especial. Não é bom isso? De tantas classes, tribos e línguas de todo este universo, Deus tem um povo exclusivo. E Deus presta ou coloca atenção especial sobre esse povo. E terceiro, eu e você fazemos parte deste povo exclusivo, o qual Deus tem especial atenção. Isso não é maravilhoso? Segundo ponto, a soberania de Deus. 2023 foi um ano muito difícil, e 2024 promete ainda ser mais difícil. Pergunta: os fatos de 2024, 3, ou 22, ou 21, ou 20, ou 19, foram obras do acaso? Olha que coisa interessante aqui. A Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas não operam por si mesmas. As coisas não têm autonomia para acontecer conforme elas querem. Alguém opera estas coisas, elas não operam por si mesmas. Os fatos não são independentes, os atos não são independentes. Tudo que ocorreu em 2019, 20, 21, 22, 23, não ocorreu por conta de si próprio. Elas são operadas e não operam. Elas estão sob o controle, o comando e o governo, a direção de alguém.
Então o texto poderia ser lido assim: sabemos que Deus opera todas as coisas. Estas coisas que regem o universo, estes acontecimentos do macro ao micro, em toda a sociedade, no ano inteiro, não ocorrem por vontade própria, não são dirigidas por forças cegas do universo, mas é Deus quem está por trás dos atos, dos fatos, dos acontecimentos, governando, coordenando, dirigindo tudo conforme o conselho da sua vontade, o bom prazer da sua vontade, o beneplácito da sua vontade. É Deus quem opera, quem decreta todas as coisas. A pandemia de 2021, que alcançou seu auge, e todos os seus desdobramentos estiveram sob o controle de Deus, e 2024 não será diferente. Não será diferente. A pandemia foi acaso? É só te perguntar: quem matou mais, a pandemia ou o dilúvio? Carla Ferreira, quinta. Quem matou mais, o dilúvio ou a pandemia? Dilúvio? Quem estava por trás do dilúvio? Quem mandou o dilúvio? Satanás? A Sabesp? Serra? Tarcísio? Foi Deus. Foi Deus. Quem abriu a torneira do céu e quem fechou? Foi Deus. Ou alguém tinha poder para parar o dilúvio? Deus é quem controla. Então assim, sabe, eu lembro que eu fui falar com o Paul Washer sobre a pandemia. O que você acha tal? Não sei o que vai acontecer, não sei o que vai ser, não sei nada da pandemia. Eu só sei uma coisa, só preciso saber quem está no controle da pandemia. Quem está no controle da pandemia é Deus, então Ele não precisa me falar o que Ele vai fazer, porque eu sei que tudo que Ele fizer é bom, perfeito e agradável. Uau! Deus! Isso nos traz um alívio. Se é Deus quem está por trás de tudo, se cai um meteoro na terra ou não cair, Deus. Se houver um maremoto ou não houver, Deus. A extensão do maremoto, a profundidade, Deus. Tudo é Deus. Deus está no controle de tudo. Só que aí traz um consolo para nós. Este mesmo Deus que controla tudo, no verso 31, diz que está do nosso lado. Olha o que diz o 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu gosto da tradução que diz assim: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Imagina o Deus que abre e fecha a torneira do céu para o dilúvio, que lança vírus e tira vírus, que bota rei e tira rei, que decreta lei e governo. É teu Pai, é teu Deus, é teu Senhor. Descansa nisso então. As coisas não operam por si próprias. A doença não tem poder. Vou matar todo mundo hoje. Não pode fazer isso. As bombas não falam, vou cair lá no centro de Franca. Elas não têm essa autonomia. Nem os capetas têm. O dia que o capetão-chefe quis tocar em Jó, teve que baixar a cabeça, bater lá no céu. Então, Senhor, o que o senhor acha? Estou querendo ir lá tocar nele, o senhor permite? Vai. Aí ele já vai todo alegrinho. Peraí, não tira a vida. Tirou a vida de Jó? Não tirou. Demônio adestrado, ensinado, late, finge de morto, pega o jornal. Lutero disse que até o diabo é diabo de Deus. Ele não pode fazer sem a permissão de Deus. E esse Deus está do seu lado. Terceiro, o sofrimento e o mal são comuns na vida do crente.
todas as coisas. Escute isso aqui, irmão Lucas e Mary. É Mary, Mari ou Mary? Como que eu posso falar? Como eu preferir, ok. Muitos entendem que Deus só permite o bem, só coisas boas. Maldita teologia da prosperidade e neopentecostalismo. E cecebismo também, que só fala que é bênção. Deus só quer o bem, só quer curar. Não, Deus enferma, Deus traz doença, Deus traz chicote. Todas as coisas cooperam para o bem. O texto diz todas. O que está dentro do tudo? O bem está dentro do tudo? Tá, mas dentro do tudo não está só o bem. Está o bem e o mal, senão não é tudo. Então veja só, coisas boas e coisas ruins são permitidas por Deus, controladas por Deus e até enviadas por Deus. Lamentações 3:38. Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Deuteronômio 39, 32, 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum além de mim. Eu, Deus falando, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deus manda o bem? Manda. Deus livra do acidente? Livra. Da doença? Livra. Mas Deus também deixa a doença vir? Deixa. Deixa o acidente acontecer? Deixa. Muitas vezes Deus é que provoca ele. Deus é que provoca. Jó, o que Jó falou? Jó era um homem mais rico, um homem mais bonito, mulher mais bonita, filho mais bonito, gado mais bonito. Era o Salomão da época da Mesopotâmia. Aí Deus fala, agora você vai ser o homem mais feio, o homem mais pobre, o homem mais infeliz, o homem sem filho. Deus mata 10 filhos, Jó enterra 10 filhos. Jó perde toda a plantação, cai fogo, queima tudo. Jó perde o gado, Jó perde os camelos. E Deus ainda fere Jó de uma úlcera da planta do pé ao alto da cabeça. Ele fica se coçando com telha, um miserável. Sabe o que Jó fala? Não recebemos o bem de Deus, as riquezas, os filhos, o gado. Não receberíamos também o mal? Jó confessando. O mal, esse mal, as úlceras, o roubo do gado, a morte dos filhos, veio de Deus. Aí ele completa. O Senhor deu, o Senhor tomou. Nu saí do ventre da minha mãe, nu volto para lá. Como é que a pessoa dessa murmura que tem um pensamento desse? O que é isso? Quando uma doença veio até você, quando você bateu um carro, quando aconteceu uma tragédia, glória a Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Glória a Deus, o Senhor deu saúde, agora veio a hora da doença. Glória a Deus, a comida estava sobrando, agora está faltando. Glória a Deus. Sofrimento e o mal são coisas comuns. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas livra. Ah, esse governo aí, Deus botou esse governo. Deus vai botar outro, o que Ele quiser. Governo bom, governo mau, governo justo, governo injusto. Porque o governo bom está dentro dos decretos de Deus, o governo ruim também está dentro dos decretos. O salário alto está dentro dos decretos, o salário baixo está dentro dos decretos de Deus. A fartura está dentro dos decretos, a fome está dentro dos decretos, a saúde está dentro dos decretos, a doença está dentro dos decretos de Deus. Quarto, agora é o ponto alto da mensagem. A finalidade dos fatos, a finalidade de todas as coisas. Qual a finalidade? O bem. O texto diz, todas as coisas cooperam para o bem. Então vamos pegar, todas as coisas. Que coisas? Todos os fatos debaixo do sol, até em cima do sol. Todos os fatos do universo, bons
e ruins, todos. De um terremoto, de um vulcão em erupção, da guerra na Ucrânia, no Hamas e Israel, há um frio e a onda de calor na cidade, o desemprego e aumento da passagem do ônibus na empresa São José, que é aqui de Franca. Todas essas coisas, todas elas ocorrem, andam, acontecem, trabalham, todas elas têm uma finalidade: fazer o bem para a igreja. Nesse versículo, o mal tira o bem, que o bem a gente já sabe que faz o bem. Nesse sentido, o mal, escute isso aqui, somos um povo exclusivo. Deus dividiu a terra em dois povos, um cristão e não cristão, somos exclusivos. Temos uma atenção especial da parte de Deus voltada para nós. Nesse sentido, todo mal não pode fazer outra coisa a nós, senão o bem. O danado não pode fazer outra coisa, senão o bem. O mal, quando fere um crente, ele está fazendo o bem. O mal, quando pega o incrédulo, é o mal que ele está causando. Mas o mal, quando ataca, comete, inflige um crente, ele não está fazendo mal, ele está fazendo bem. Tudo que ocorreu em 2023 foi para o nosso bem. Tudo que você assistiu, sentiu, viu, ouviu, ocorreu para o seu bem e somente para o seu bem. Portanto, em 2024, tudo que acontecer, e eu não sei o que te espera, é para o teu bem. Richard Baxter, naquele livro, Contra os Medos Pecaminosos, ele vai falar contra o medo do mal dos homens. Aí ele usa esse texto e diz assim: você está com medo do bem que Deus pode fazer a você através do mal dos homens? Captou? Você está com medo do bem que Deus pode fazer a você através do mal dos homens, porque é tudo que o mal dos homens pode fazer, o bem. O bem. Jeremias 32, 40, 41. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Todo mundo lê a aliança, só pensa em termos da lei escrita no coração, do Espírito, mas tem outra coisa aqui. A aliança consiste em Deus não deixar de fazer o bem a nós. Lembra de José? Gênesis 50, 20, olha a prova que eu estou falando aqui. Os irmãos de José pegam José, joga na cisterna, vende José e José vai parar no Egito. É o mal, não é? Não é o mal? Não, é o bem. Gênesis 50, 20. Vocês, meus irmãos, planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Glória a Deus. Se José não tivesse jogado na cisterna, vendido como escravo, a linhagem de Abraão não teria sido preservada, porque quando teve fome em toda a terra, José, que virou governador no Egito, trouxe toda a sua família, Jacó e os seus filhos, para ali habitar, e dali se formou uma grande nação, as 12 tribos, de onde veio Moisés, Josué, os reis e o Messias. Como que o Salvador veio? Através do mal dos irmãos de José, prendendo e vendendo José. Por isso não reclama. Se aconteceu algo, eu perdi o emprego bem agora, o menino saiu de casa bem agora, fulano, calma. Mas pastor, é mal, mas tem o objetivo de fazer o bem. Perdi tudo, é ruim, mas vai fazer o bem. Me caluniaram, levantaram falso, é ruim, mas vai fazer o bem. Não tem outra coisa, não sei fazer o bem. Quer ver uma coisa, um exemplo simples? É simples, ele é bem bobinho, mas ele é eficaz. Uma injeção.
Quem gosta da bezetacil aí? Agulha, penetrando no seu músculo, dor, tal, dói, ruim, mas está injetando o quê? A cura. É um mal necessário, uma dor necessária, que vai causar o bem. Não é isso? A mesma coisa, Deus nos aplica como é que fala? Bezetacil, deve ser isso. Não toma essa miséria desde a década de 80. Agora, é outro ponto alto. Que bem é esse? Como é que a mardita da provação vai me fazer bem, pastor? Do desemprego vai fazer bem? Desse nódulo aqui vai fazer bem? Da batida, do acidente, do óbito, das desgraças? Não, pastor, você está falando aí de gripe, de arranhão, de ladrão que roubou ali um telefone. Eu estou falando de tragédia, morte, óbito, traição, fratura, câncer, coisas horríveis. Sim? Que bem é isso? Todas as coisas trabalham, boas e ruins, para, verso 29, porque quantos aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olhe para mim, todas as coisas boas e ruins trabalham para nos conformar, amoldar a imagem de Jesus. Isso é o bem. Então, quando eu tenho um óbito, um acidente, quando eu tenho uma tragédia, aquilo é uma ferramenta de Deus para esculpir o caráter de Cristo em mim. Ser conformado à imagem de Cristo é santificação, humilhação, amadurecimento, desenvolvimento espiritual. Então essas tragédias, o universo está trabalhando para me conformar à imagem de Jesus. E ele faz isso com coisas boas: oração, jejum, culto público, aumento de salário, honra, respeito, cura, milagre, mas faz também com perdas, faz também com tristeza, faz também com derrota, humilhação. Que bem é esse? Quebrar seu orgulho, dilatar sua fé, purificar você do pecado. Deus, através dessas coisas, está fazendo de você um cristão melhor, um cristão mais santo, mais maduro, mais dependente dele. Efésios 4, 12 e 13. Deus escolheu para apóstolos, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé, à medida da estatura completa de Cristo. Por isso que você tem uma perda inesperada, por isso que o seu telefone toca de noite e vai te dar uma má notícia, por isso que você está vivendo o que você está vivendo hoje. Você está hoje passando por isso, humilhação, vergonha, de qualquer sorte que seja, eu não sei, não tem como avaliar. Não é vão, não opera por si própria, não é obra do acaso, está sob o controle e o governo de Deus, para servir o propósito a um povo especial, exclusivo, a quem Deus tem uma atenção especial, para conformar este povo à imagem do seu Filho. Pode ser qualquer coisa. Então o que Paulo está dizendo aqui é que o universo, escute isso aqui, parece ser forte, parece ser muito, mas não é não. O universo trabalha, vou usar um termo aqui, ele conspira para o teu bem. Não há fato neste mundo,
que possa causar algum dano ao povo que ele escolheu. E não há fato neste mundo que não esteja de alguma forma trabalhando para a santificação, o amadurecimento, o bem do povo de Deus. Ah, se a gente crê nisso. Tiago capítulo 1, verso 2 e 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o bem, perseverança. Salmo 119, 71. Foi bom para mim ter sido castigado ao mal, para que aprendesse os teus decretos, o bem. Não é maravilhoso? Eu perdi meu pai em 1982. Uma viúva, 3 crianças pequenas. Foi ruim? Foi horrível. Tinha algum propósito? Tinha. Me formar pastor. Me preparar para o meu ministério. Veja quantas coisas. Puxa, qualquer coisa que você passou. Pastor, qualquer coisa desde o meu parto. Pode ser até antes do parto. Pode ser no ultrassom. Cooperou para eu estar aqui hoje ouvindo isso aqui? Sim. Qualquer uma. Pode falar qualquer que seja. A melhor, a pior, a mais insignificante, a mais relevante. Todas elas estavam sobre o controle de Deus, quando botou os olhos em você e disse: este é meu, a partir de hoje, universo, você vai trabalhar para cooperar este homem, essa mulher, à imagem do meu filho. E o universo não fez outra coisa até hoje, senão fazer isso. Isso pode ser provado na conclusão do texto, que nos dá garantia daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui Paulo dá uma garantia. O que é? Como é que o mal não vai prevalecer contra nós? E como é que nós vamos... Qual a garantia que nós vamos vencer tudo que está acontecendo e que ainda virá? É que o Paulo fala aqui que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados, na vida daqueles que são chamados segundo um decreto, um propósito. O que é decreto? É a doutrina da providência divina. Tudo que ocorre está dentro dos decretos. Deus decretou que assim fosse, lá nos refolhos da eternidade. Está tudo dentro do desígnio de Deus, da presciência, da soberania, dos decretos de Deus. Então significa que a sua vida já foi decretada, tudo que vai ocorrer. Primeiro, sua eleição, que convergiu na sua salvação, já foi decretado. Então todas as forças do universo, e que envolve tudo foi decretado que trabalhe para o seu bem. E nenhuma dessas forças, ou nenhum desses sofrimentos, tribulações, pode fugir do que Deus decretou. O mal não vai prevalecer. A tribulação não vai ser mais forte que você. Nenhuma força vai vencer você. Nenhuma. Por quê? Porque está tudo debaixo dos decretos de Deus, do governo de Deus. Todas as coisas operam juntamente para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Não tem como falhar. Jesus diz que até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não se vende um pardais por 2 asses, e nenhum deles morre, cai sem o consentimento do Pai. Está mostrando o que? Os pardais, aves insignificantes, que na escala de valores da criação, tudo é valioso para Deus, mas pardais é o mais insignificante. Se com os pardais
Alguém já teve algum pardal caído na cozinha com anemia, com taquicardia, tadinho? Pardal tá com anemia. Quem já viu um pardal morrer de fome? Quem já viu? Quanto vale um pardal? Eu lembro lá no Leporáceos, o cara quando queria zoar, falava, nossa, o cara não vale um pardal. Mostrando tanto que o pardal não vale. No entanto, nunca vi um pardal sem o sustento, proteção. Na escala da criação, o pardal ocupa a última posição, e os homens a primeira. A primeira. Então, se Deus dispensa o cuidado dessa forma para pardais, como é que vai dar errado com a gente? Como é que vai faltar o pão? Como é que não vai ter livramento na hora que mais precisamos? Como é que não vai ter consolo? Como? Impossível. Por quê? Porque fomos chamados segundo seu propósito. O que é isso? Nós estamos aqui na terra para atender um propósito. Para atender um propósito. Para cumprir um decreto. Não há como falhar. Não é o nosso plano, é o plano de Deus, não é o nosso sonho, é o sonho de Deus, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Portanto, o mal, as trevas não vão prevalecer contra a igreja. E por fim, como isso pode nos trazer paz? A primeira palavra, 28, sabemos. Sabemos. Paulo pressupõe que eles sabem. Sabemos o quê? Tudo que Paulo discorria na epístola inteira e tudo que Paulo discorreu no capítulo 8. Sabemos. O conhecimento é responsável por trazer paz. Quando você sabe dessas verdades, você descansa. Sabemos, né cristãos? Apesar de Roma, Nero, o Coliseu, nós sabemos que tudo isso está dentro dos decretos de Deus, que tudo isso está cooperando para o bem, para o avanço, crescimento numérico, santificação, separar missionários, líderes, tudo isso sabemos, então não há o que temer. Não há o que temer. Você precisa estar consciente disso. E se você eu não sabia, agora depois da pregação, sabemos. Eu sei. Sabemos. Paulo está querendo só refrescar. Calma, vocês já sabem. Opa, é verdade. Fiquem em paz, porque vocês sabem. É verdade, sabemos. Que tudo está trabalhando. Quem botou Nero lá foi Deus. Quem deu esse decreto foi Deus. Quem promoveu a perseguição e permitiu foi Deus. Quem permitiu um ente meu ser morto nos dentes do Coliseu foi Deus. E tudo isso está cumprindo o seu plano, o seu propósito. E de alguma forma que talvez eu não entenda agora, está me fazendo bem. E até importante, antes de encerrar, falar isso. Talvez você não entende tudo agora. Jesus não foi fazer algo em João 13. Os discípulos todos escandalizou. Jesus falou assim: o que faço agora, não entendeis, mas entenderão. Fica com essa palavra. O que está acontecendo na sua vida agora, você não entende, mas entenderá. Você não precisa entender tudo. E o fato de você não entender não é pecado. Nem tudo nós entendemos agora, mas chegará um dia que nós entenderemos. Está tudo no controle de Deus. Só fica aí, não sai daí não. Aguenta firme. Esse Deus, você acha que ele errou? Quando escolheu, acho que Deus errou. Ele nunca errou, mas ia errar bem na tua vez. Fique em paz.
Tudo está cooperando. Até porque se você entendesse tudo, você ia pedir uma beiradinha do trono. Dá licença, deixa eu sentar aqui também. Não sentar aí. Não dá para entender. Essa mente maravilhosa, imensa, essa mente profunda, essa mente absurdamente grande de Deus. É isso que tem que te fascinar. Senhor, estou sofrendo e não entendo, mas eu sei que nos seus mistérios, na sua soberania, na sua sabedoria, tu está fazendo tudo conforme o conselho da sua vontade. Coisas tão profundas, tão elevadas, que eu não posso entender, que eu não posso alcançar. Com tudo que eu faço, louvo o Senhor, louvo e bendigo. Foi o que Paulo fez em Romanos 11, quando Deus, ele vinha discorrendo coisas tão profundas, que ele parou e disse: ó profundidade da riqueza, quanto do conhecimento e da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que depois possa lhe retribuir? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Ore, agradeça.